Olá pessoal, e bem-vindos ao canal Livro de Histórias do Reddit. Estou passando aqui para falar meu relato. No meu caso, eu estou sendo traído por minha esposa. Eu tenho 39 anos, em algumas semanas farei 40. Estou junto da minha esposa desde os meus 23 anos, no caso já fará 17 anos juntos. Começamos a namorar muito cedo, eu tinha 23 e ela na época tinha 17 anos, namorávamos com a aprovação de nossos pais. Nosso relacionamento, enquanto namorados, sempre foi muito intenso, muita paixão e transávamos sempre que nos víamos. Deste nosso fogo aconteceu um acidente, e ela engravidou e fui pai aos 25 anos e ela aos 19 anos, isso foi em 2008. Sempre aos olhos desconfiados de familiares e amigos nós seguimos nossas vidas e conseguimos construir juntos com nosso filho recém-nascido. Porém a vida de casado nunca foi fácil. Éramos jovens, ela principalmente tínhamos muitos problemas financeiros, mas sempre superamos com muito trabalho, porém esta vida corrida entrou em uma rotina. Em 2012, quando nosso filho tinha 4 anos, estávamos com uma vida dentro de uma rotina chata que foi corroendo nosso relacionamento, não digo em termos de companheirismo, mas nosso relacionamento íntimo foi ficando mais escasso e já não tínhamos o mesmo fogo de antes. Foi na época quando ela conheceu um rapaz do trabalho, e nessa época descobri que eles estavam conversando via Facebook. Descobri porque ela deixou o perfil dela aberto no computador, eu nunca tive curiosidade de ficar bisbilhotando as conversas dela, porém a conversa me chamou a atenção porque estava aberto em umas conversas quentes. Eu resolvi tirar a história a limpo e conversei com ela, eu estava um pouco exaltado, fui grosseiro, mas ela me ouviu e se desculpou e disse que cortaria a conversa com o cara, e realmente ela fez isso, nunca mais houve conversa entre eles. Nós nos acertamos e até melhoramos nosso relacionamento. Anos depois, mais precisamente em 2017, descobri uma nova infidelidade. Até este ano nós estávamos vivendo super bem, construindo nosso patrimônio, e o amor e o relacionamento íntimo estavam indo super bem, mas esta infidelidade foi por uma desconfiança que surgiu novamente via Facebook. No Facebook ela sempre usou o nome de casada, e uns meses antes tínhamos brigado e ela ficou fria comigo, eu relevei e aos poucos fomos voltando ao normal. Porém um certo dia olhei o Facebook e ela mudou o nome dela para o nome de solteira. Isso me despertou uma curiosidade, e um dia em uma festa eu a questionei sobre. Ela me disse que não queria mais usar o nome de casada, não fazia sentido para ela, mas que isso era uma besteirinha. Eu sinceramente não achei uma besteirinha, e neste dia mesmo na festa decidi dar uma bisbilhotada no celular dela. A festa acontecia no interior, então nós iríamos dormir em um dos quartos do sítio. À noite teria bingo e eu disse à minha esposa que eu tinha bebido demais e que eu iria deitar porque estava muito cansado. Então fui para o quarto e ela ficou no bingo. O celular dela estava carregando ao lado da cama, então resolvi dar uma olhada e me decepcionei com o que eu vi. Eu descobri que ela estava conversando com outro cara do trabalho dela, e pelo teor da conversa aconteceu de tudo, inclusive relacionamento íntimo. Na conversa deles eles colocaram muitos detalhes, inclusive descobri que aconteceu em minha casa, em minha cama, enquanto eu estava viajando com o meu filho. O que mais me chateou não foi o fato dela ter me traído, lógico que fiquei triste, mas o que mais me deixou chateado era a forma em que ela me tratava nas conversas com o amante, como sendo uma péssima pessoa, tanto na cama, como no companheirismo, e como pai. Isso mesmo, ela colocava situações ao amante em que tivemos alguns problemas, de relacionamento íntimo, etc. E o que eu percebi é que o amante usou isso exatamente para entrar na mente dela e ela caiu. No dia seguinte voltamos para casa, meu filho decidiu ficar no sítio por mais um dia e que voltaria junto com um amigo meu de confiança, então aproveitei a situação para chamar ela para uma conversa. Expus a ela toda a situação, e mostrei a ela tudo o que aconteceu e o que eu li. Ela não negou nada e ela me disse que fez isso por raiva que estava de mim, mas que não justificava o que ela fez. No mesmo dia nós decidimos que não iríamos mais ficar juntos, foi tudo numa boa e sem brigas, mas mesmo assim eu a amava e não queria que ela se desse mal. Expliquei a ela sobre o amante que ele estava usando ela somente para conseguir relacionamento íntimo e que na hora que ele descobrisse que ela ficaria solteira ele simplesmente iria sumir. Nos separamos, e cada um foi para um lado. Eu decidi que não queria engatar um novo relacionamento e ela tentou seguir junto com o amante. Porém, como já tinha avisado a ela, o amante sumiu exatamente porque ele não queria assumir um relacionamento. Literalmente usou ela para conseguir o que queria, relacionamento íntimo. Descobri depois que ele teve um relacionamento anterior com uma moça que aconteceu a mesma coisa. Ela era casada e tinha filho, e depois de separar o cara simplesmente sumiu. Pois bem, ficamos separados, porém sempre tínhamos que nos conversar por causa de nosso filho, então sempre tínhamos contato. Ela sempre pedia para que deveríamos voltar a morar juntos, mas eu sempre me esquivava deste tipo de conversa, até porque eu não queria. Um belo dia eu estava na casa dela para pegar meu filho e acabamos na cama, fizemos como nós fazíamos como antigamente, e isso não foi somente uma vez que aconteceu, mas várias vezes. E sendo sincero, eu me arrependi,
Por que desta nossas loucuras, surgiu uma nova gravidez. Eu decidi dar todo o suporte e voltamos a morar juntos. Ela me disse que faria eu amar ela novamente. Eu realmente a amava, mas acho que somente como amiga nessa época. Voltamos a morar juntos em 2018 e nosso segundo filho nasceu. E neste período foi lindo pois realmente voltamos a ser um casal. Nossos filhos são lindos e estava assim, uma família de comercial de margarina até chegar a pandemia em 2020. Em 2020 começaram novamente os problemas financeiros por conta da pandemia, e grandes dificuldades, porém mesmo assim lutamos juntos e fomos realmente parceiros e seguramos as pontas firmemente. Ela teve um acidente neste ano, teve uma fratura grave no tornozelo, fez 2 cirurgias e eu tive que segurar as pontas sozinho em muita coisa, tanto financeiramente como com a família. Não quero ser arrogante, mas eu senti que fui o melhor marido, pai, parceiro do mundo porque consegui segurar tudo. Praticamente sozinho, inclusive nos cuidados médicos dela, até ajudei ela a reaprender a andar. Em 2021 ela abriu uma empresa e eu estava ajudando ela a tocar e tudo corria muito bem, até que no final de 2021 sofremos um acidente de carro, ninguém se machucou, mas o prejuízo financeiro foi grande. Passamos 2022 lutando para pagar as contas e colocar o que comer na mesa, mas eu sempre estive firme com tudo, não deixei me abater pela situação, mas eu estava trabalhando demais e isso me consumia demais e ficava sem forças, vivia estressado, e psicologicamente não tinha nem condições para ir para a cama com ela. Um dia ela veio com um papo de que ela era uma péssima mãe e uma péssima esposa, mas que faria de tudo para mudar. Isso me ligou um alerta de que algo de errado estava acontecendo com ela, mas não bisbilhotei celular nem redes sociais. Eu estava tão cansado psicologicamente que eu nem queria pensar que algo estava acontecendo, então segui a vida desta forma. Ela sempre saía com uma amiga, às vezes pediam dinheiro para sair e eu sempre mandava uns pics para ela se divertir com a amiga. Eu conhecia bem esta amiga então nunca me preocupei. Mas certa vez ela disse que sairia com ela mas achei estranho porque vi um stories no Instagram que esta amiga estava em outra cidade, mas mesmo assim eu concordei que ela poderia sair. Isso foi na semana do Natal, dezembro de 2022, então uma noite eu estava já recostado para dormir, ela pediu para eu colocar o celular dela para carregar, então ela me deu. Mas acho que por descuido dela o celular desbloqueou e apareceu uma conversa de WhatsApp. Ela não percebeu que havia desbloqueado então eu decidi ver esta conversa porque estava com uma conversa quente logo de cara. Isso foi no dia 20 de dezembro e já liguei meu alerta, então nos dias seguintes 21 e 22 segui olhando as conversas, e sempre com conversas picantes e descobri que ela já estava com este amante desde o início de 2022. E todas as saídas com a amiga na realidade eram com ele. Na conversa do dia 22 eu vi que eles estavam marcando um último encontro para o último relacionamento íntimo do ano no dia 23, na pré-véspera de Natal, então no mesmo dia ela veio com a conversa que sairia com a tal amiga. Mas eu já sabia que não era com ela até porque ela estava viajando no momento. No dia 23 ela saiu e eu já sabia o que estava acontecendo, fiquei muito triste e decepcionado, mas não quis falar nada para ela para não estragar o Natal e fim de ano com as crianças, simplesmente decidi fazer de conta que nada aconteceu. O engraçado é que sempre que ela se encontra com esse novo amante, ela volta com outra vibração, fica mais gentil, amorosa e até me trata de uma forma mais apaixonada. Este ano de 2023, ainda não falei com ela sobre o assunto, até porque quase não ficamos sozinhos por causa das férias das crianças, mas no dia 24 de janeiro ela supostamente saiu com a mesma amiga, mas eu a vi saindo de casa e entrando no carro do amante. Eu preciso saber como eu posso sair deste relacionamento de uma forma não traumática, principalmente para as crianças que são super apegadas a mim. Eu a amo, porém não mais como uma esposa, mas somente como amiga, e eu me sinto preso principalmente com as crianças. Eu até penso em sugerir um relacionamento aberto, até porque eu mesmo nem sinto mais vontade de ir para a cama com ela, este ano ainda não fizemos nenhuma vez. Eu a considero demais, pois ela é super amiga, parceira, mãe, mas não como esposa pois isso realmente deixa muito a desejar. Estou em um turbilhão de pensamentos, mas não consigo agir. E assim terminamos esse relato. O que achou desse vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários e se inscreva para ser notificado de novos vídeos e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Até a próxima, pessoal!